Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram aí essa terça-feira? Quarta-feira entrando agora, já estamos na metade do dia aí, são 12h50 em ponto. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estiverem me ouvindo bem, escrevam aí no chat para que eu saiba que está tudo bem com a nossa transmissão. Estou vendo que a Gisela já está na sala, já entrou aqui, Camila também, Gilmara. E aí, pessoal, tudo bem? Andresa Venturelli dizendo olá, Mi Pombo também, Luciana Barros. Camila está falando que está tudo bem aí, que está vendo e ouvindo bem. Ótimo. Bruna Heloísa, Denise, Rainedi Neres. Ótimo, pessoal. Então, acho que está tudo bem com a nossa transmissão. Todo mundo já entrando aqui ao vivo. Aline Rezende. Depois de muito tempo ao vivo, que bom estar de volta aí, Aline. Paula Souza também está ouvindo. Tuane, tudo bem, Tuane? Ana Cristina Cristaldo. Ótimo, perfeito. Acho ainda bem que está tudo certo aí com a transmissão, todo mundo entrando. Hoje a gente vai falar como aconselhar os filhos. Vai ser o tema de hoje, sobre o grande tema do conselho, do aconselhamento, né? E me parece um tema muito importante, né? Importante para a gente tratar, porque isso aí fica dentro da... O assunto do conselho está dentro do dia a dia, né? De todas as famílias, de todas as pessoas que têm... está no dia a dia de todas as pessoas que convivem, né, com gente que está, por assim dizer, dependendo da gente, né? Então, a gente sempre que tem alguém dependendo da gente, a gente sempre fica tentado a aconselhar, né, a dar conselho. E o conselho não é uma coisa que, né, saia espontaneamente. Então, aquilo que o pessoal sempre fala assim, né, de que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Não tem muita razão de ser isso, né? Porque, enfim, não é só o dinheiro aí que vai mediando, que faz a mediação das relações humanas, né? Isso é evidente. Mas o conselho tem um custo, sim, que muitas vezes a gente não vai receber a remuneração, né, pelo conselho dado, a gente não vai receber ali uma recompensa pelo conselho dado. É evidente, né, que a gente não vai receber uma recompensa, mas existe um valor no conselho, né? Existe um valor, e para que o nosso conselho tenha valor, ele não pode sair de qualquer modo, ele não pode sair com a espontaneidade de um espirro, com a espontaneidade de uma tosse, né? Então é um pouco isso que a gente vai falar hoje. Beleza. Hoje é aniversário da Pamela. Sabia não, Gisela Lamarca está avisando para a gente aí. Parabéns, Pamela. Parabéns. 24 de janeiro. Excelente, excelente, Pamela. Parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus te abençoe aí. Então, anotem também meu número, para que vocês possam ligar para interagir aqui, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver, enfim, algum comentário, se tiver, enfim, já pode ligar aqui para a gente que a gente já vai atender, tá bom? Então é 21 99 388 9218. Para ver se está tudo certo aqui com o telefone, que vocês sabem que às vezes eu não mudo o chip, né? Eu fico com o meu pessoal aqui. Beleza. Tá, eu acho que está tudo certo aqui. Então, se quiser ligar, já pode ligar também. Então, 21 99 388 9218. Gisela Lamarca perguntando, doutor, por que é irresistível tentar saber o temperamento das pessoas? Ela tá rindo aqui. Vira um certo vício mesmo, Gisela, no início, assim, mas depois também, né? Isso é sempre interessante, né? Você ir descobrindo e tal, qual é o temperamento das pessoas. Então, o pessoal sabe aí que tá rolando, né, o nosso curso online sobre os 4 temperamentos. Se você tem interesse, dá uma olhada no link aí que tá na descrição desse vídeo. Você vai cair lá na primeira aula do curso. A primeira aula está gratuita, está aberta para todo mundo, né? Que é o aulão online, né? E aí depois, se tiver interesse, achar que é para você, pá, aí você pode se inscrever aí no nosso curso. E aí a gente vai ter uma série de ferramentas, né? Então, a aula da semana que vem vai ser para consolidar definitivamente esses conceitos aí, né? Dos temperamentos, né? Quente, frio, seco, úmido. A gente vai dar um monte de exemplo, né? Para o pessoal todo se situar, para dominar os conceitos, né? Para ficar calmo, para entender bem do que a gente está falando, né? Para não precisar quebrar a cabeça, para coisa entrar assim naturalmente. A gente já saber fazer as associações direto, tá bom? Então, é isto. Mi Pombo perguntando se eu fui à academia. Fui, né? Hoje não, hoje eu vou ainda, fui ontem. Beleza. Muito bom. Então, pessoal, esse tema, Luciana falando aqui que achou maravilhoso esse tema de aconselhar os filhos. Esse tema, eu acho um dos temas fundamentais também. Eu também acho isso. É um dos temas que eu já queria logo falar para vocês, né? Lucas Tonieto aqui com a gente. E aí, Lucas? Lucas é o nosso treinador físico. Tudo bem, Lucas? Suzana Barros parabenizando a Pamela aqui. Todo mundo mandando 1000 beijos para a Pamela aí, parabenizando o aniversário dela. Isso aí. Carlos Favila aí com a gente também na sala. Tudo bem, Carlos?
Pablo Teles, convidando para Itajubá comer pão de queijo, pastel de milho. Ó que eu vou, hein, Pablo? Ó que eu vou, hein? Se convidar mais uma vez, eu vou mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Anota meu número aí, 21 99388 9218. Se quiser, já pode ligar para a gente bater um papo aqui, né? Tirar dúvidas, etc. E sobre esse assunto do aconselhamento, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que é uma coisa que sempre que a gente tem que orientar, ou que alguém pergunta, é uma coisa que é por onde, em geral, eu começo falando, que existem aqueles conselhos que são os conselhos de rotina, né? E, em geral, quando a gente está pensando em conselho com filho, né, a gente pensa em... A primeira coisa são esses conselhos de rotina, assim, que são que tipo de conselhos? São os conselhos irrefletidos, né? São os conselhos que vêm na nossa cabeça quase como que automáticos. Eles entram no automatismo das relações, eles já estão quase que estereotipados ali na nossa cabeça, já quase a gente não precisa nem pensar para formular certos tipos de conselho, né? Isso já está tão impregnado, né? Tão permeando tanto o imaginário nosso, né? O imaginário nacional, o imaginário do nosso tempo, que certos conselhos não precisam nem ser refletidos, a gente não precisa nem elaborar para dar o conselho. Então, por exemplo, né? Todo o grande conselho sobre as más companhias, né? A gente sabe que, bem, a gente está vendo um filho se metendo com uma pessoa que a gente acha que é uma pessoa que um outro menininho ali, que não comunga dos mesmos valores da nossa família, ou então que já tem um histórico ali, às vezes já tem pouca idade, mas já tem um histórico complicado, né? Ou tem um tipo de vida que a gente acha que não é um tipo de vida compatível com a educação, com a formação que a gente deu para o nosso filho, a gente vai dar aquele conselho, olha, evita fulano, evita ciclano, evita beltrano, né? Então, é o tipo de conselho de rotina, a gente não precisa nem pensar para dar esse tipo de conselho, né? Nosso filho começou a andar, né, com um menino que a gente sabe, de repente, que já, imagina um menino novo, 11, 12 anos, a gente já sabe, por exemplo, que ele foi internado 2 vezes em coma alcoólico, por exemplo. A gente já vai dar o conselho aquele conselho automático, assim, a gente nem parou para pensar e já falou, evita ali a presença, evita o fulano de tal, não seria bom, não quero te ver andando com ele, né? Isso é um conselho que todo pai vai acabar dando em algum momento para o filho. Aquele outro conselho super padrão, né? Conselho de rotina padronizado, né? Sobre os perigos do fumo. Então, todos os pais em algum momento vão falar isso para os filhos, né? A gente não precisa nem pensar hoje aqui na nossa cabeça, né? Para a maior parte das pessoas já é uma verdade total, né, os malefícios do cigarro, a pessoa não vai nem parar para refletir, não quer ouvir falar sobre esse assunto, não quer saber de outras teorias, né? Então, bem, tem certas coisas que estão como que consolidadas e os pais às vezes não querem nem saber se é verdade ou não, mas o fato é que tem os conselhos de rotina, eles têm um papel importante na educação dos filhos, né? Quase que como marcando ali uma presença da autoridade paterna, uma presença do posicionamento paterno, aquela noção de cuidado, né, aquela noção de responsabilidade. Então, todo esse assunto, né, desses conselhos de rotina, eles existem. Agora, a gente precisa hoje, né, não achar que isso não está bom, não está de bom tamanho. Se a gente quer mesmo ali assumir a função de pai, se a gente quiser de fato derramar sobre as crianças todo o nosso amor, toda a nossa preocupação, todo o nosso cuidado, esses conselhos de rotina, eles definitivamente não vão dar conta de atacar, né, os malefícios, de atacar os inimigos, de poder formar as crianças. Não vão dar conta. A gente não consegue, de fato, aconselhar ninguém. Olha só, isso aqui é a primeira coisa que tem que ter na nossa cabeça, né? Depende do nosso trabalho, né? A gente sempre tem pessoas ali que estão buscando o nosso conselho de algum modo. Às vezes são conselhos para as coisas mais triviais, às vezes são conselhos para coisas graves, né? E se a gente, de fato, quer exercer a influência que um bom conselho ela pode desempenhar, a gente tem que, de algum modo, a gente tem que atentar para a gente tem que obedecer, a gente tem que atentar, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, em algumas notas que fazem com que a gente consiga dar um bom conselho. Então, vamos lá. A primeira coisa que faz com que a gente consiga mesmo dar um bom conselho para alguém é a gente usar uma faculdade da nossa cabeça que muitas vezes a gente esquece de usar, chamada imaginação. Então, veja só que coisa. A imaginação, ela tem que estar em curso quando alguém nos pede uma opinião, ou quando alguém nos pede para dar um conselho. Não vale a pena nunca a gente dar uma opinião ou dar um conselho como aquela posição de Pilatos, né? Como aquela posição de quem está lavando a mão. Então, olha só, é para que não pese sobre mim, para que não pese sobre mim nenhum peso moral. Então, olha só, eu aconselhei alguém a fazer medicina, aconselhei alguém a fazer, sei lá, direito. Enfim, eu posso dar um conselho super padrão, né? Eu posso dar um conselho assim super protocolar para que, bem, uma vez que a pessoa tomou a decisão, ela não possa botar em mim a culpa. Isso é uma das formas que a pessoa, aqueles que aconselham fazem, né? Esse é um posicionamento daqueles que aconselham. Esse é um posicionamento covarde.
tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. A gente, enquanto pai, não tem o direito de se acovardar. A gente não tem o direito de minar, de matar, de amputar os sonhos dos nossos filhos porque a gente não teve a valentia, porque a gente não teve a decisão, porque a gente não teve o esforço de usar a nossa imaginação. Ok? A gente não tem o direito de matar os sonhos na raiz porque a gente quis ser burro ou quis ser preguiçoso. Beleza, pessoal? Isso precisa ficar claro na nossa cabeça. A gente não pode fazer isso. A gente não pode admitir funcionar abaixo do estatuto humano. A gente não pode se permitir funcionar abaixo daquilo para o qual a gente foi criado. Então, olha só, a gente tem uma faculdade chamada imaginação. E a imaginação, ela precisa estar operando quando alguém pede um conselho para a gente. A gente não pode dar um conselho só, como eu estava dizendo antes, né, de modo estereotipado. Então, assim, existe aqui, por exemplo, toda uma ideia sobre o fumo, eu sequer vou usar a minha imaginação para saber se num caso concreto específico pode ser conveniente ou não para alguém, sei lá, acender um charuto para alguém, sei lá, não é isso. Bem, existem posicionamentos concretos nos relacionamentos sociais que pode ser muito conveniente alguém fumar um charuto, por exemplo, né? Claro que não uma criança, evidente, não uma criança, mas na vida adulta, né? Pode ser conveniente alguém, de repente, né, por uma questão de autoestima, por uma questão de posicionamento, por uma questão de tomar posse de uma certa masculinidade, usar um símbolo, né? Um símbolo, por exemplo, da rebeldia, né? Ou um símbolo da expressão, né? Porque o cigarro pode trazer para a pessoa. Estranho o que eu estou falando, né? Mas isso são elementos da terapêutica que a gente tem que trazer para a nossa vida diária, tá? Então, veja, a gente tem que entender o seguinte, a imaginação, ela tem que estar em curso, ela tem que estar em marcha, né? Quando a gente vai orientar alguém. Então, às vezes chega um filho nosso ali, com 13, 14 anos, e diz pra gente, de repente, que não quer ser advogado, não quer ser médico, não quer ser engenheiro, quer ser youtuber. E a gente fala, cara, youtuber é coisa de vagabundo, né? Quem vai querer ser youtuber, né? Youtuber é coisa de vagabundo, youtuber é coisa de quem não quer ter profissão, coisa de quem não quer estudar, você tem que estudar, tem que ter uma nota boa, você tem que ser advogado, você tem que ter engenheiro, você tem que ter uma carreira, você tem que ter uma profissão. Veja, você sequer está usando a imaginação quando você dá um conselho desse, não é verdade? Ainda que pareça muito razoável, ainda que pareça razoável, pareça melhor alguém ser advogado do que ser youtuber, isso só parece, eu não sei se naquele caso em concreto a coisa é melhor mesmo. É melhor alguém ser advogado a ser youtuber, é preferível a advocacia, sei lá, a exposição na mídia, a gente não sabe, não é que a gente não sabe, não existe uma regra, né? A priori, não existe uma coisa, essas duas coisas não tem uma melhor e uma pior, não é verdade? A gente tem que ver caso a caso, então a gente tem que usar toda a nossa imaginação, a gente tem que usar a imaginação, a gente tem que pensar como seria a vida desse meu filho, né? Se ele de repente entrar por esse campo de virar youtuber. E aí essa é uma coisa, a imaginação. A gente tem que, de fato, tentar projetar a vida do outro. A gente tem que tentar projetar um modelo, ok? Esses conselhos de quem lava as mãos não funcionam para a gente aqui se a gente quer, né, dar bons conselhos para as outras pessoas. Então, vamos lá. Primeira coisa, usar a imaginação. Pensar mesmo com a outra pessoa que está pedindo conselho para a gente, com o nosso filho, às vezes um pouquinho mais velho, a gente vai pensando, a gente vai trabalhando ali os conceitos com ele, ok? A gente vai tentando botar prós e contras, às vezes a gente pode ter já clara uma ideia, né? Claro, pode estar evidente que é melhor ir por um caminho ou ir por outro. Mas nesse aqui, por exemplo, uma escolha profissional, às vezes o moleque com 13 anos já está começando a pensar nisso. Antes da gente tentar conduzir, guiar, né? Não, é muito melhor ser engenheiro, sei lá, é muito melhor ser engenheiro do que ser contador. Então é muito melhor ser contador do que ser arquiteto. Olha, isso está na tua cabeça, né? Então, se você de fato sabe que é melhor para o teu filho, né? O caminho A do que o caminho B, senta com ele, não precisa sentar, né? Mas vem, conversa com ele. Põe na mesa os prós e os contras, conversa. Mas por que você está achando que youtuber é uma coisa boa, meu filho? Quem são os youtubers aqui? Não, você senta com o moleque, né, ou com a menina, e vê quais são as referências dele, né? Então vamos lá, cara, quem é o youtuber aqui que você gosta? Me mostra aqui para ver o que você está pensando, né? Quando você fala em ser youtuber, isso é um conselho bem dado. Você não precisa. Veja bem, isso é outra coisa que a gente tem que ter na cabeça também, que já é um ponto aqui. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência para a gente dar um bom conselho. Muitas vezes, o melhor conselho que a gente vai dar para alguém é falar, olha, calma, vamos pensar nisso, né? Vamos continuar pensando nesse assunto. Às vezes a pessoa te faz te pede uma opinião, ela está ansiosa, mas você não pode ficar ansioso. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa pede um conselho para ser dado em 1 minuto, mas a gente só vai poder dar esse conselho 2 dias, 3 dias, 2 semanas. Entendeu por quê? Porque a gente está recolhendo, a gente está botando, né, em marcha a nossa imaginação, a gente está recolhendo informação, então esse é outro ponto importante do conselho bem dado, é recolher informação, ter a informação correta para que a gente dê um bom conselho. Então é isso. Imagina só que a menina está querendo ser youtuber. Você vai sentar com ele e vai perguntar, me mostra aqui quem são os youtubers que você conhece. Ele vai abrir o YouTube para você. E aí pode ser que ele te mostre uma série de
de youtubers muito interessantes, né? Sei lá, youtubers ali que tem, sei lá, então, o pessoal do Descomplica, não sei, enfim, que dá dicas de vestibular, dicas para o pessoal passar em concurso. Então você já tem, ó, teu filho tá com uma ideia assim, pô, legal, ele tá querendo usar o YouTube para, né, para formar os outros, né, para dar bons conselhos, né, para passar aquele conhecimento que ele quer aprender para frente. Então você vai lá e vai ver qual que é o canal do YouTube que a tua filha gosta. De repente tua filha acompanha a Nath do Me Poupe, sei lá. Então lá, uma pessoa assim, às vezes tem criança que já está pensando em dinheiro, já quer poupar, já não sei o quê. Então lá acompanha uma YouTuber que, bem, é ótima, né, nesse sentido. Quer dizer, ela dá bons conselhos, dá boas dicas, né? Mas pode ser que ele, né, não, isso aqui é o YouTube que eu quero virar aqui sei lá, o Lucas do Inutilismo. Olha, sei lá, nada contra o Lucas do Inutilismo, mas enfim, talvez o Lucas em concreto talvez até seja realizado, talvez até esteja fazendo aquilo que ele devia estar fazendo mesmo, mas será que esse é o caminho para o teu filho? Então você vai falar para o teu filho, olha, de repente o Lucas deu certo, né? Mas isso aqui não é uma coisa que dê para a gente reproduzir, né? Então assim, isso tem muito a ver só com o jeito dele. Talvez, me mostra uma outra referência que você tem aqui. Entende o que eu quero dizer? Você conhecer o universo que o teu filho está te pedindo conselho. Não basta a gente chegar com a informação que a gente tem na cabeça de 30 anos atrás. Então, veja bem, 30 anos atrás, quando a gente estava pensando nisso, há 20 anos atrás, quando a gente estava pensando nisso, não tinha nem internet. YouTube não estava nem na nossa cabeça virar youtuber, né? Então, mas agora, por exemplo, é uma dessas coisas que está aí presente e talvez o nosso filho, ele, de fato, possa virar um youtuber e possa se realizar assim, possa viver assim, né? Então, sei lá, isso aqui é o grande campo dos conselhos, a gente precisa disso, precisa usar a nossa imaginação, a gente precisa ter a informação correta, tá? A gente precisa ter calma para dar um bom conselho e muitas vezes, olha só, a gente tem que ser humilde para às vezes saber que, cara, eu não sei aqui qual que é o melhor, qual que é a melhor coisa, né? Então, imagina só, teu filho tá ali com 14 anos também, mas tô já projetando para frente, né? Tá te pedindo um conselho sobre qual é o melhor lugar para ele fazer intercâmbio, né? No segundo grau, por exemplo, que tem um programa de intercâmbio lá do colégio, ela pensou nisso, e às vezes você simplesmente não tem onde achar a informação correta, mas você conhece gente que já fez intercâmbio, filhos de outros amigos que já fizeram intercâmbio, você vai lá e vai se orientar com pessoas mais experientes que você mesmo, que é pai, né? A gente não precisa ter resposta para tudo sempre, né? Às vezes as crianças vêm com ideias, né, que a gente não sabe, né? Qual que é o melhor brinquedo, qual que é o melhor patinete, qual que é a melhor bola, não sei, né? Às vezes a criança está pedindo um conselho ali, e a gente não tem como dar o conselho na hora, porque a gente não tem a melhor informação. Então, no campo dos para a gente dar um bom conselho, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é isso. Aqueles conselhos de rotina, eles matam a nossa relação. Eles fazem com que a nossa vida vire uma chatice, né? Porque conselho de rotina são conselhos que vêm desde um lugar na nossa cabeça, que é o lugar dos estereótipos. Toda a cabeça de todo mundo está cheia de estereótipos. A gente, às vezes, só se comunica na base dos estereótipos. A gente só se comunica na base dos jargões. A gente só se comunica na base das frases feitas, né? Então, a gente tem que evitar isso a todo custo quando a gente vai dar um conselho. Por quê? Porque quando a gente dá um conselho para alguém que vem com estereótipo, vem com jargão, vem com uma frase feita, né? Vem com aquelas ideias já consagradas, isso só está comunicando para outra pessoa o seguinte: olha, eu nem pensei no que você me falou, eu não pensei com amor na coisa que você me falou, ok? Porque o amor é uma outra nota muito importante do bom conselho. Porque o amor, ele diz o seguinte: olha, eu estou me colocando no seu coração, eu estou olhando com os olhos que você está olhando, eu estou tentando experimentar desde o teu posicionamento aquilo que seria melhor para a tua vida e não para a minha. Isso só o amor pode fazer, né? Agora, quando eu estou usando frases estereotipadas, eu estou usando jargões, eu estou falando para a pessoa o seguinte: você não é importante para mim o suficiente para que eu possa gastar aqui um pouquinho do meu tempo, me botar no teu lugar, olhar com o teu olho, sentir com o teu coração, para poder ver como, né, eu sendo mais experiente, sendo mais maduro, como eu posso, né, chegar a uma conclusão e, no final das contas, te aconselhar, ok? Então, essas coisas são importantíssimas para a gente, né? A gente vai ter que ficar aqui é sempre um limite aqui entre que a gente tem que tomar cuidado também, né? Muitas vezes existem pais que falam assim: não, eu não posso aconselhar, eu não posso falar para o meu filho certas coisas. Por quê? Porque senão, se eu estiver aconselhando, se eu estiver falando demais, eu vou estar ferindo a autonomia dele, né? Mas veja, às vezes a autonomia, a gente não está ferindo a autonomia. Quando a gente não aconselha, a gente, no final das contas, está agindo com desinteresse, né? Isso que acontece. Deixa eu atender aqui a ligação. Tem alguém me ligando aqui, acho que é de Curitiba. Alô? Alô? Tudo bem? Que é a Milena de Curitiba, tudo bem? Curitiba, tudo bem, Milena? Tudo jóia. E aí? Então, eu tô com uma dúvida a respeito bem do tema de hoje. O meu filho, de 8 anos, tá insistindo numa ideia de abrir uma barraquinha de café na frente de casa. Uau! Temos um empreendedor com 8 anos! Parabéns, Milena! Pois é,
Eu não sei como lidar com isso. Uma barraquinha de café? Uma barraquinha de café, Milena? Ele quer o quê? Pois é. Eu sei que em Curitiba faz muito frio no inverno, né? Sim. E ele falou que ele quer abrir essa barraquinha de café, né, para vender café. Só que ele também quer dar café para quem não pode pagar. Legal. Olha só. Ele tá insistindo isso e eu não sei como lidar com isso. Então, você podia me ajudar, por favor? Posso, Milena? Vamos pensar junto aqui. Olha só que coisa interessante. Então, com 8 anos, o teu filho já está demonstrando duas coisas muito interessantes. Muito interessantes. A primeira, a preocupação, né, com o futuro, com o dinheiro, está mostrando assim, uma capacidade de empreender. Né, isso é muito legal. E a segunda, ele está mostrando uma coisa chamada generosidade ou equidade. Né? Então, assim, isso é muito legal. A gente tem o prato, tem, né, a faca e o queijo na mão para poder educá-lo muito bem nesses dois campos aí. Então, várias coisas você pode fazer. Bem, eu não sei o bairro que você mora, não sei se é seguro, se não é seguro, mas vamos supor que seja seguro, que dê para ele ficar lá, né, com a barraquinha lá na frente. Vamos partir desse princípio. Eu acho que, bem, você vai ajudá-lo, então, a mostrar como se monta um negócio, né? Então, tem que ter planejamento, tem que ter um caderninho, ele tem que anotar, né? Quanto é que custa o café, quanto é que custa o pó do café, quanto é que custa, enfim, o açúcar, para ver quanto é que ele vai cobrar no café, né? Fazer pesquisa de mercado com ele pode ser legal. Ele vai nos bares, você e ele vai nos bares, fala assim, moço, quanto é que tá o cafezinho? Vocês perguntam, vocês vão anotando, o cafezinho aqui no bar tá 50 centavos, ali tá R$1, ali o café, o expresso é R$3,50. Então, vai fazendo pesquisa de mercado com ele. Você vai posicionando dele nesse grande universo das relações comerciais, que é muito interessante isso para educação, tá? E depois, fala com ele o seguinte, filho, em geral, os lugares de filantropia funcionam assim. Filantropia, você explica o que é filantropia, né? É uma baita, né, oportunidade de explicar para ele o que é filantropia, o que é caridade, né, o que é o amor ao próximo, tal. E você vai explicar para ele, por exemplo, um princípio muito interessante, né, que é o princípio da responsabilidade social. Que é o seguinte, olha, a primeira responsabilidade social de uma empresa não é doar, mas é dar lucro para que ela seja sustentável e possa, então, fazer todo o bem, né? Então, você vai explicando as coisas para ele. E aí você bota ali para ele uma porcentagem de cafezinhos que ele pode doar por dia, entendeu? Você já explica para ele um outro conceito matemático, era porcentagem, né? Cara, eu acho incrível. Essa ideia desse teu filho é magnífica, eu acho, sabe? Então, sei lá, 20% você pode 20% da tua produção pode ser doada. Mais do que isso, você vai quebrar o teu negócio, né? Sei lá, você explica para ele e aí ele vai, né, tendo uma baita oportunidade de crescer, de amadurecer, de pegar responsabilidade com o valor das coisas, de poder exercer a caridade mesmo. Olha, acho fantástico isso aí, Milena. Gostei muito dessa ideia dele, sabia? Pois é, mas o nosso bairro não é seguro. Aí temos um problema. Então você vai explicar para ele, fala, bicho, não dá, porque não é seguro. A tua ideia... Então aí você explica isso tudo, você pode montar para ele, você pode montar na cabeça dele todo o processo mental, tá? Como é que seria feito, como é que faz, pode ser que isso para ele já baste, entendeu? Talvez ele esteja querendo, ele tenha um impulso do empreendimento e para ele talvez baste a coisa de aprender como montar um negócio, entendeu, Milena? Legal, vou passar para ele, porque eu tenho uma noção, porque eu também sou empreendedora, daí eu vou passar para ele, mas enfim, vamos conversando aí, de repente você me ajuda mais pra frente, tá bom, doutor? Obrigada. Então tá no sangue aí, empreendimento. Boa, Milena. Boa sorte aí. Achei ótimo. Obrigada. Tá bom, fica com Deus. Abraço, tchau. Beleza, pessoal? Excelente. Então, vamos nessa. Já acabamos aqui com o nosso tempo. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.